Boa noite, pessoal. Vou começar a aula de hoje, então. Na última aula, a última coisa que a gente viu foi a questão dos pontos de acumulação, né? A direita e a esquerda. Só relembrando aqui, a gente vai usar isso para poder falar sobre limites laterais, tá? Vou achar aqui. Tá, beleza. Então, lembrando aqui, a questão do ponto de acumulação. O ponto de acumulação é um ponto de acumulação um conjunto se acontece o seguinte. Só um pouquinho. Então, o ponto A é um ponto de acumulação de um conjunto X, se para todo epsilon positivo, ou eu coloquei delta, bom, tanto faz, vou colocar epsilon aqui. Se para todo epsilon positivo, a interseção desse intervalo aqui, de A menos epsilon até A mais epsilon, com o conjunto X, tirando o ponto A, é diferente de vazio. Então é como se a gente fizesse um teste, né? Pegasse um intervalo aqui, com centro no ponto A e raio epsilon, tirando o ponto A, então, fazendo um furo aí bem no centro desse intervalo, e vendo se esse intervalo ele vai interceptar o conjunto X ou não, e isso tem que valer para todo epsilon positivo. Então, se a gente pegar o conjunto X, por exemplo, ser uma coisa desse tipo, formado só por pontos isolados, esses pontos não vão ser pontos de acumulação, né? Chama esse ponto de A, esse ponto de B e esse ponto de C. Por quê? Bom, porque se a gente pegar aqui esse intervalo, fizer esse teste aí, esse intervalo furado, olha, para esse valor de epsilon que está aqui, já não é verdade que esse intervalo vai interceptar alguém aí do conjunto X, né? Esses pontos verdes. Para o ponto B, vamos ver se para o ponto B dá certo. Para o ponto B também não, né? O único ponto que está dentro desse intervalo aí do conjunto X é o ponto B, mas como a gente tem um furo ali, esse furo, ele na verdade não está interceptando o ponto B. Então a interseção aqui desse intervalo azul com o conjunto X, tirando o ponto A, é vazia. Tirando o ponto B nesse caso, né? O ponto C é a mesma coisa. Então esse é um conjunto que só tem pontos isolados, não tem pontos de acumulação. Esse é um conjunto discreto. Para pontos de acumulação à direita e à esquerda, é parecido o teste que a gente faz, só que em vez de pegar o intervalo inteiro, a gente vai pegar só uma parte. Ou o intervalo aqui à direita do A, ou o intervalo à esquerda. Então, se para todo epsilon, vou colocar a definição aqui de novo, quando que o A vai ser um ponto de acumulação à direita do conjunto? A definição é parecida, né? Então, para todo epsilon, é que zero, o intervalo. No caso, vai ser só o intervalo de A até A mais epsilon, tá? O intervalo aqui de A até A mais epsilon, ele não intercepta o conjunto, ele intercepta o conjunto X em pelo menos algum ponto. Então, essa interseção é não vazia. Aqui eu não tenho mais o perigo de ter que tirar o ponto A, né? Porque a gente já pegou ali o intervalo aqui aberto no ponto A. Então já está excluindo ele logo de cara. E a esquerda é a mesma coisa, só que em vez de ser de A até A mais epsilon, vai ficar de A menos epsilon até A. Então aqui a gente só vai trocar a direita por a esquerda.
Então, por exemplo, se a gente pegar o conjunto X dessa forma aqui. Aquele conjunto do tipo 1 sobre n. O n é natural. Esse conjunto a gente vê ele toda hora, né? Ele é bom para dar exemplos aqui. Então, o conjunto dos pontos, digamos que o zero esteja aqui. Começou com 1, depois 1/2, 1/3, 1/4, e assim por diante. Eu posso dizer que o zero é um ponto de acumulação à esquerda do conjunto X? O ponto de acumulação à esquerda a gente denota assim, como o x' com menos. Tá? Ele é um ponto de acumulação à esquerda? É verdade que para todo epsilon maior que zero, esse intervalo aqui, de a até a menos epsilon, então no caso de zero até zero menos epsilon, ele vai interceptar alguém do conjunto X? Não, né? Para qualquer epsilon positivo, na verdade, que a gente pegar esse intervalo de zero menos epsilon até zero, ele não intercepta o conjunto X em ponto nenhum. Então, o zero não é o ponto de acumulação à esquerda do conjunto. E a direita? Será que o zero é ponto de acumulação à direita? É verdade que, para qualquer epsilon positivo, deixa eu apagar esse. Então, é verdade que para qualquer epsilon positivo, esse intervalo aqui, de zero até zero mais epsilon, vai interceptar alguém do conjunto X. Vai, né? Aqui no desenho já está o número 1/5 aqui. Mas se eu pegasse um intervalo menor, por menor que seja esse valor de epsilon aqui, pegar bem pequenininho, sempre vai ter algum ponto do tipo 1 sobre n aí dentro desse intervalo, né? Porque essa sequência 1 sobre n, a gente sabe que ela converge para o zero. Então, o zero é um ponto de acumulação à direita do conjunto X, mas ele não é ponto de acumulação à esquerda. Tá? Então, do mesmo jeito que a gente precisava de ponto de acumulação para poder falar de limite, a gente precisa de ponto de acumulação à direita ou à esquerda para falar de limite lateral à direita ou à esquerda de uma função. Tá? Só para reforçar aqui. Qualquer ponto de acumulação à direita é um ponto de acumulação no sentido usual, né? Então, se a gente tem um ponto aqui que é ponto de acumulação à direita, isso quer dizer que ele também é um ponto de acumulação na definição antiga nossa. Mesma coisa para a esquerda. Na verdade, vale a volta também, né? Se eu tenho um ponto de acumulação qualquer, ou ele vai ser um ponto de acumulação à direita ou à esquerda, ou os dois. Se ele não for nenhuma coisa nem outra, quer dizer que vai ser um ponto isolado aí do conjunto, se ele pertencer ao conjunto. A gente poderia fazer alguma coisa do tipo, o conjunto dos pontos de acumulação, na verdade, é a união dos pontos de acumulação à direita com os pontos à esquerda. Tá? A gente poderia fazer um diagrama aqui, né? Aqui o conjunto dos pontos de acumulação. Aqui, digamos, os pontos de acumulação à esquerda, esse conjunto aqui. Os pontos de acumulação à direita. Esse conjunto aqui. E claro que pode ter uma interseção entre eles, né? Tudo bem? Bom, beleza. Vamos usar essa definição aí para poder falar de limites laterais, então.
Ah, esse exemplo eu acho que eu não tinha falado ainda, né? Pensando nesse exemplo aqui. Digamos que eu tenho um intervalo aberto, de A até B. Quem que são os pontos de acumulação à esquerda e à direita desse conjunto aí? Ao invés de falar de AB, vamos pensar no intervalo de 0 até 1. Então, olha, qualquer ponto que a gente pegar aqui no interior desse intervalo, ou sei lá, o meio, por exemplo. Esse ponto, ele é um ponto de acumulação à direita do conjunto? É verdade que para qualquer epsilon positivo, esse intervalo aqui, de um meio até um meio mais epsilon, ele vai interceptar alguém do conjunto X? Vai, né? Todos esses pontos aqui. Bom, nesse exemplo aqui, esse intervalo de meio até meio mais epsilon está contido no conjunto X, né? Então, e por menor que seja o epsilon, isso sempre vai ser verdade. Sempre vai ter pontos do conjunto X aí dentro desse intervalinho. Então, o 1 meio é um ponto de acumulação à direita. É ponto de acumulação à esquerda? É verdade que esse intervalo 1 meio menos epsilon até 1 meio, ele, ele tem alguém do conjunto X aí dentro? Tem, né? Todos os pontos aqui, na verdade, estão dentro do conjunto X. Então, ele também é um ponto de acumulação à esquerda. Na verdade, qualquer ponto aqui do interior desse intervalo vai ser ponto de acumulação, tanto à esquerda quanto à direita. Se a gente pegar pontos fora do intervalo aqui, à esquerda do zero, bom, aqui é claro que esse ponto não é ponto de acumulação nem à direita nem à esquerda, né? A gente consegue um intervalinho pequeno. Deixa eu adiar esse ponto. Então, digamos A mais epsilon e A menos epsilon. Esse intervalo não contém ninguém do conjunto X. Então, isso aqui não é um ponto de acumulação, nem à direita nem à esquerda. Mesma coisa se eu pegar um ponto aqui para cima do 1. Também não é ponto de acumulação. Agora, vamos pensar nas extremidades do intervalo. O ponto 0 e o ponto 1. O ponto 0, ele é ponto de acumulação à direita, à esquerda ou nenhum dos dois? Uma ideia? Olha, se a gente pegar um intervalinho aqui, de 0 até 0 mais epsilon, é verdade que esse intervalo vai conter alguém do conjunto X? Vai, né? Por menor que seja esse valor do epsilon, esse intervalo sempre vai conter alguém aí do nosso intervalo 0, 1. Então, 0, ele é um ponto de acumulação à direita. E é ponto de acumulação à esquerda? Se a gente pegar um intervalinho aqui, de 0 até 0 menos epsilon, ele vai conter alguém do conjunto X dentro dele? Não, né? Essa interseção, no caso, é vazia. Então, ele é ponto de acumulação à esquerda, à direita, mas não é ponto de acumulação à esquerda. E o 1 é o contrário, né? O 1 ele é ponto de acumulação à esquerda, mas não é ponto de acumulação à direita. Então, a gente pode escrever o seguinte: o conjunto dos pontos de acumulação à direita desse conjunto, desse intervalo de 0 até 1, é quem? Bom, são todos os pontos aí do zero, incluindo o zero. O zero é ponto de acumulação à direita, e chega até o 1, né? E o 1 não é de acumulação à direita, então fica o intervalo fechado em 0 e aberto em 1.
Os pontos de acumulação à esquerda, o 0 não é, o 1 é, todo mundo que está entre 0 e 1 também é, então fica de 0 até 1. E se a gente pensar nos pontos de acumulação em geral, bom, é a união dos dois, né? A esquerda e a direita. Vai dar intervalo fechado em 0 e 1. Bom, beleza, vamos lá falar de limite lateral, então. Limite lateral é bem útil, né, para a gente decidir quando o limite da função num ponto existe. A gente só compara os limites laterais aí, para ver se são iguais ou não. É uma das coisas que a gente faz lá em cálculo 1, né? Bom, beleza. Então, o que é o limite lateral à direita de uma função no ponto? Primeiro, só faz sentido a gente falar de limite lateral à direita se o ponto for um ponto de acumulação à direita. Tá? Então, a gente vai dizer que... Deixa eu fazer a definição aqui. Só para reforçar as hipóteses aqui. O x aqui é um conjunto de números reais, o A é um ponto de acumulação à direita do conjunto x, e f é uma função aí de x em f. Então a gente vai dizer que o número real L é o limite lateral à direita da função. De f quando x tende a A. Bom, e a notação para limite lateral à direita, acho que todo mundo conhece, né? A gente escreve como limite da função f de x quando x tende a A pela direita, é um certo número L. O que significa isso? Definição parecida com o de limite. Então, se para todo epsilon maior que zero, existe um certo delta maior que zero, tal que... Qual que é a ideia aqui? A ideia é que se eu me aproximar do ponto A pela direita, os valores da função f de x vão ficar próximos do ponto L. Então, como é que a gente pode escrever isso? Se a distância de x até o ponto A pela direita for menor do que delta, então a distância de f de x menos L vai ficar menor do que epsilon. Então, se vou escrever assim, se o x pertence ao intervalo de A até A mais delta, então é o intervalinho à direita do A, e ainda está no conjunto x, que é o domínio da função, então a distância aqui de f de x até o valor do L é menor do que epsilon. Tá? Então é parecido com a definição de limite. Lembrando, qual que é a diferença aqui? Na definição de limite, a gente pedia que, nessa condição, a gente tinha que ter uma coisa desse tipo aqui, né? Quer dizer, a distância de x até A é menor que delta, maior que zero, então o x tem que ser diferente de A. Aqui também, né? O x é diferente de A porque o A aqui não está incluso nesse intervalo. Mas essa condição, a gente pode dizer que o x está onde? Ele está no intervalo aqui de A menos delta e A mais delta, né? Aqui a gente está pegando só a metade da direita desse intervalo, sem considerar a esquerda. É a única diferença, né? Em vez da gente considerar pontos que se aproximam do ponto A
De qualquer jeito, a gente se aproxima dele apenas numa direção, na direção pela direita. Então, vou fazer um desenho aqui, só para a gente tentar entender essa definição, né? Então, digamos que tem uma função com uma cara mais ou menos assim. Esse aqui é o gráfico da função, o ponto A, digamos que seja esse daqui. Bom, eu estou falando do limite lateral à direita, né? Então, quando eu me aproximo do A por pontos x, aqui no domínio da função, pela direita, olha, esse ponto aqui, a imagem dele vai ser esse número. Esse ponto, uma coisa para cá, esse ponto aqui. Então, conforme eu vou me aproximando do A, para qual valor que a função f se aproxima? A imagem dela se aproxima? Ela está se aproximando desse valor aqui, certo? E esse valor L, que a gente vai dizer que é o limite lateral da função à direita. Então, o que significa isso? Bom, se eu pegar qualquer epsilon maior que zero e fixar esse intervalo aqui de L mais epsilon e L menos epsilon, eu estou falando que todos os pontos da função, todos os pontos próximos do A, à direita, a imagem deles vão cair aqui dentro desse intervalo. Se eu pegar pontos suficientemente próximos, né? Então, o que isso significa? Se eu fixar essa margem de erro aqui, epsilon, em torno do L, eu consigo uma margem de erro à direita do A aqui, do tipo A mais delta, tal que todos os pontos aqui dentro desse intervalo, eles vão cair dentro desse intervalo verde. Então, se a distância de A até x for menor que delta, e o x à direita do A, então fx menos L, a distância de fx até L, é no máximo epsilon. Tá? E para a esquerda é a mesma coisa. Aqui a gente falou de limite lateral à direita, né? Se a gente fosse falar à esquerda, como é que seria? Dizemos que o número lateral é L, é o limite lateral à esquerda de f. Quando x tende a A, escrevemos limite de fx quando x tende a à esquerda. Então, coloca um menos aqui. Isso significa que, para todo epsilon positivo, existe um delta positivo, tal que, se o x pertence ao intervalo, agora não é mais à direita, né? À esquerda. Então, de A menos delta até A. E ainda dentro do conjunto x, que é o domínio da função, implica essa mesma coisa aqui. Então, olha só. Aqui nesse exemplo, nessa função que eu fiz, deixa eu fazer um outro desenho aqui, que está meio poluído isso já. Deixa eu ver esse valor aqui de L, esse aqui de M. Bom, se eu me aproximo de valores pela direita do A, o valor da função está tendendo a esse número L, certo? Esse L aqui é o limite lateral à direita. Agora, se eu me aproximo pela esquerda, o valor da função está tendendo a quanto? Não é mais a L, né? Ele está tendendo a um número diferente. Esse número M. Então, o M aqui é o nosso limite lateral à esquerda. E qual que é o limite da função? A gente pode falar que o L é o limite da função, sem falar de limite lateral? Copiar de novo esse desenho.
Por que que eu não posso falar que esse L é o limite de f quando x tende a A? Para ser o limite, eu tenho que ter o seguinte: para todo epsilon positivo, então a gente fixa esse intervalo aqui, de L mais epsilon e L menos epsilon, tem que existir um delta, positivo também, a gente fixa esse intervalo aqui em torno do A, de A menos delta e A mais delta, com furo no A, né, sem considerar o valor da função nesse ponto, tal que todos os pontos aqui dentro desse intervalo estejam no domínio da função x, a imagem deles tem que estar dentro desse intervalo aqui, certo? Se a gente pega a direita, tudo bem. A imagem aqui desse ponto vai cair nesse intervalo, né? Desse ponto aqui. Também, enfim. Qualquer ponto suficientemente próximo do A, à direita, vai cair dentro desse intervalo, de L mais epsilon e L menos epsilon. Agora, se a gente pegar a esquerda, o que acontece? À esquerda, eles caem fora, né? Então tem que valer para qualquer epsilon positivo. A gente escolheu um aqui que não funciona, onde não é verdade que se gera 0 menos x menos a menor que delta e o x ainda no conjunto x, a distância de f de x menos L fique menor que epsilon. Então, isso aqui não é verdade. Então, L não é o limite da função do ponto. Nesse caso, na verdade, a gente sabe que o limite não existe, né? Essa é a maior importância dos limites laterais. Na verdade, é para a gente verificar se o limite da função no ponto existe ou não. É esse teorema que a gente vai ver agora. Tá só vendo o desenho aqui da apostila, né? Então, L aqui, no caso, é limite lateral direito, porque se a gente se aproxima do ponto A pela direita, a imagem ainda está caindo dentro desse intervalo de L mais epsilon, L menos epsilon. Então, para todo erro epsilon aqui em torno de L, a gente consegue um erro delta em torno do A, tal que aquela implicação é verdadeira. Essa implicação aqui, x entre A e A mais delta, implica que f de x está entre L menos epsilon e L mais epsilon. A esquerda é a mesma coisa, né? Só que no sentido contrário. Muito bem, então esse é o resultado que a gente conhece lá desde cálculo 1, né? Quando que o limite da função no ponto existe? Quando os limites laterais à direita e à esquerda existem e são iguais. Só um detalhe, de novo. Para a gente falar de limites laterais, lateral à direita tem que ser um ponto de acumulação à direita. Lateral à esquerda tem que ser um ponto de acumulação à esquerda. Então, para falar dos dois limites laterais, tem que ser tanto um ponto de acumulação à direita quanto à esquerda. Tá? Por isso que aqui no teorema a gente está pedindo que o A esteja nessa interseção. Os pontos de acumulação à direita com os pontos de acumulação à esquerda. Tá, deixa eu enunciar aqui o teorema de novo. A gente tem esse conjunto x aqui de reais, uma função f de x em r, e um ponto que é ponto de acumulação, tanto à direita quanto à esquerda do conjunto x. Olha, só para reforçar, o ponto A ele não precisa estar no conjunto x, tá? Ele podia ser, por exemplo, uma coisa... Só fazendo parênteses aqui. Se o x, por exemplo, for uma união de dois intervalos, digamos, de 0 até 1, união de 1 até 2. Uma coisa desse tipo aqui. Então, de 0 até 1 e de 1 até 2, né? Então tem um buraco aqui no 1, depois continua o 2.
esse nosso conjunto X. O ponto 1, ele não pertence a X, mas ele é tanto um ponto de acumulação à direita, porque se a gente pegar esse intervalinho de 1 até 1 mais epsilon, ele sempre contém pontos do conjunto X, e a ponto de acumulação à esquerda também. Né? Então, o 1 aqui pertence aos pontos de acumulação à direita e também à esquerda. Tá, então, a gente tem aqui um ponto de acumulação à direita e à esquerda, beleza? O que a gente vai provar? A gente vai mostrar que o limite da função f no ponto A é um certo número L, C e somente C. Os limites laterais existem e são iguais a esse número L aí. O limite lateral à direita é igual ao número L, que é igual ao limite lateral à esquerda. Esse aqui é o tipo de demonstração que não tem que pensar muito, tá? É só aplicar as definições e encaixar as coisas direitinho. Eu não sei somente sei, então tem que mostrar a ida e a volta. Vamos lá. Aplicar a definição que já vai sair, tá? Então vamos supor aqui na ida que o limite da função no ponto A é L e ver o que acontece. Então, primeiro a ida. Bom, só fazendo um desenho aqui para tentar entender. Então, a gente tem um ponto A aqui, ponto de acumulação à direita e à esquerda, e esse aqui é o nosso número L. O que significa dizer que o limite da função no ponto A é o número L? Quer dizer que qualquer epsilon que a gente fixar positivo, considera esse intervalo de L menos epsilon até L mais epsilon. Então, existe um delta positivo, tal que todos os pontos dentro desse intervalo de A menos delta, A mais delta, tirando possivelmente o ponto A, eles são levados aqui dentro desse intervalinho. Então, a gente sabe que isso vale, que o limite da função no ponto A é L. Para o limite lateral à direita ser o número L, o que a gente precisa? Para todo epsilon positivo tem que existir um delta, tal que os pontos à direita do A, nesse intervalinho de A até A mais delta, tem que cair dentro desse intervalo de L menos epsilon e A mais epsilon. Mas isso está acontecendo já, né? Se desse intervalo inteiro cai, então a metade direita também vai cair e a metade esquerda também vai. Então, na verdade, não tem muito o que mostrar aí. Tá? Olhando o desenho fica imediato a gente saber o que precisa fazer. Mas vamos escrever isso aqui bonitinho. Vamos fazer ainda aqui. Então, suponha que limite da f no ponto A seja um certo número L. O que isso significa? Definição de limite. Para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que 0 menor que x menos a em módulo menor que delta, e o x ainda dentro do domínio da função, implica que o f de x menos L é menor que epsilon. Agora vamos pensar nessa condição aqui. A gente tem os pontos x aqui, cuja distância até A é no máximo delta, e a distância é positiva, né? Implicam essa condição. Eu vou escrever esse conjunto assim. Chamar de A o conjunto dos pontos aqui que satisfazem essa condição. Os pontos x em x, tais que 0 menor que x menos A,
menor que delta. Como é que a gente pode reescrever esse conjunto? O que significa dizer que x menos a em módulo menor que delta? Lembrando aqui. Dizer que x menos a em módulo menor que delta significa que, resolvendo essa inequação, então coloca menos delta para cá, tira o módulo e o delta para cá. Soma o a dos três lados. Quer dizer, eu estou falando que o x está entre a menos delta e a mais delta, certo? Isso significa que o x está no intervalo de a menos delta e a mais delta. Mas tem essa condição também, né? O módulo de x menos a tem que ser maior que zero. Então, eu posso dizer que o x ele pode ser igual a? Não pode, né? Porque se o x for igual a, essa distância fica zero. Então, a gente teria uma igualdade aqui. E não é isso que a gente quer. Então, como é que a gente pode falar isso? Bom, eu posso falar que o x ele está no intervalo de a menos delta, chega no máximo até a, vem daqui até aqui. Ou ele pode estar aqui também, né? De a até a mais delta. Então, ele está no intervalo de a menos delta até a, união com o intervalo de a mais delta. E ainda dentro do conjunto x, né? Então, a gente pode reescrever esse conjunto aqui como a união de dois conjuntos. A união desse intervalo aqui à esquerda e com o intervalo à direita. Tá? A gente pode escrever assim. Chamar de B, então, os pontos do conjunto x, tais que o x pertence aqui a menos delta e a, e o c, ao contrário. Bom, é claro que o a vai ser a união desses dois. Esse conjunto aqui. Esse conjunto A vai ser a união do B com C. Certo? Bom, esse conjunto B, ele é justamente o que vai aparecer aqui nessa condição do limite lateral à esquerda, né? Então, olha, só repetindo o que a gente já tem. Dado epsilon, existe um delta. Tá ok. Se a gente tiver o seguinte, se o x estiver no intervalo de a mais delta, de a até a mais delta, e ainda dentro do conjunto x, esse conjunto a gente chamou de os pontos entre a e a mais delta no conjunto x, a gente chamou do conjunto C, né? Isso aqui é a mesma coisa que dizer que o x pertence ao conjunto C. Isso implica que o x pertence ao conjunto A, que é essa condição aqui. E se ele pertence ao conjunto a gente tem essa implicação, que é o fx menos L menor que epsilon. Então pronto, juntando tudo, olha, dado epsilon, existe um delta, tá aqui. Essa coisa aqui implica essa. Isso significa que o limite lateral à direita é o número L. A esquerda é a mesma coisa, né? Só que a esquerda a gente vai escrever x entre a menos delta
E A mais delta implica a mesma coisa. Aqui no caso, o x pertenceria ao conjunto B. E o B ainda está dentro do conjunto A. Né? Se o x está aqui, ele vai estar aqui também. Tudo bem? Então, não tem o que fazer, pessoal. É só aplicar a definição e ver que as coisas funcionam. Vamos fazer a volta agora. Supor que os dois limites laterais existem e são iguais e mostrar que o limite da função ponto é aquilo ali mesmo. Bom, vamos só aplicar a definição aí. O que significa dizer que o limite lateral à direita da função f no ponto A é L? Então, para todo epsilon positivo, existe um certo delta, tal que se o x pertence aqui a mais delta, e ainda está no conjunto x, então f de x menos L é menor que epsilon. Aqui eu estou usando que o limite lateral à direita é o número L. Tá? Então, a gente tem essa condição aqui. Para todo epsilon, a gente tem um certo delta, tal que essa coisa funciona. Agora, se a gente pensar na esquerda, que o limite lateral à esquerda também é isso, de novo, para todo epsilon, a gente tem um outro delta. Eu vou chamar de delta 2 aqui. Vou chamar esse de delta 1. Delta 2 maior que zero, tal que se o x pertence agora é o intervalo à esquerda, então de A menos delta 2 até A, no conjunto x, significa essa condição aí. Tá, tem um delta 1 aqui, um delta 2. Eu preciso de um delta só, né? O que a gente faz? Preciso que essas duas condições valham ao mesmo tempo. A gente já fez isso várias vezes, né? Vamos pegar o menor dos dois. Ou seja, delta 1 menor entre delta 1 e o delta 2. Então, se o x está aqui entre A e A mais delta, aqui está o A, aqui está o A mais delta. O delta 1 ele pode ser maior do que o delta, né? O delta é o menor dos dois. Então, esse intervalo aqui ele pode estar contido num intervalo um pouquinho maior de A até A mais delta 1. E essa condição implica que f de x menos L é menor que epsilon. Isso para o limite de lateral direita, para a esquerda. Mesma coisa. Não, aqui. Então, juntando as duas coisas aqui. Se eu pegar pontos próximos à direita do A, no conjunto X, a gente tem isso. Se eu pegar à esquerda, tem isso aqui também. Então, pegando dos dois lados, tirando o ponto A, a gente pode escrever assim, né? Então, se a distância do x até o ponto A for no máximo delta e maior que zero, então se a distância de x até A
for no máximo delta e maior que zero, e o x ainda está dentro do conjunto x, a gente tem essa condição aqui. É a definição de limite, né? Beleza, pessoal? Então a gente tem aí esse teste para verificar se o limite da função no ponto existe ou não, verificando os limites laterais. Então, por exemplo, nessa figura aqui, dá para ver que tanto à direita quanto à esquerda o limite lateral é o mesmo, né? Esse mesmo número L. Então o limite da função nesse ponto é o próprio L. Agora, se a gente pegar uma função desse tipo aqui, olha a função f de x igual a x mais módulo de x. Ela está definida para qualquer número real, tirando o ponto zero, né? Não pode ter uma divisão por zero aqui. Vamos ver o gráfico dessa função como é que é. Vou colocar a função aqui x dividido por... Ah, não, é x mais... x dividido pelo módulo de x. Então, essa função aqui. Dá para ver que ela dá uma quebrada aqui no ponto zero, né? Se a gente se aproxima do ponto zero pela direita, se a gente se aproxima aqui do zero por pontos à direita, a função está tendendo a quanto? Ela começou aqui, vem para cá. Ela está tendendo ao número 1, né? Agora, se a gente se aproxima do ponto zero pela esquerda, a função está indo para o menos 1. Então, o limite lateral dessa função, quando x tende a 1 pela direita, é zero, né? Desculpa, zero pela direita, é o número 1, mas pela esquerda é menos 1. Aqui no gráfico da função é fácil visualizar, mas vamos fazer as contas aí para verificar que isso é verdade. A função f de x é x mais x sobre módulo de x. Tá, vamos calcular quem que é o limite lateral à direita dessa função no ponto zero. Então, olha, o zero está aqui. A gente está se aproximando do zero pela direita, certo? Então, sempre são números positivos. Então, todos os pontos que a gente está pegando aqui são positivos, porque está se aproximando pela direita. Quando a gente faz um módulo de um número positivo, o que a gente tem? O que é o módulo? O módulo de um número vai ser ele mesmo, se esse número for positivo, ou zero, e vai ser o oposto dele se ele for negativo, ou zero, né? Então, a gente está nessa segunda condição. A gente tem números positivos, então o módulo dele vai ser ele mesmo. Então, a gente pode trocar essa expressão aqui por isso. X mais x dividido por x. Bom, x dividido por x, lembrando, a gente pega pontos só diferentes de zero, né? São próximos de zero, mas sempre diferentes. Então, eu posso fazer a divisão aqui. Quanto dá um número dividido por ele mesmo? Dá 1, né? Então, isso fica o limite de x mais 1. Quando x vai para zero, isso aqui vai para zero, sobra 1. Então,
Então, o limite lateral à direita da função é 1. À esquerda, o que vai mudar? É o módulo, né? É justamente a definição do módulo. Pegando números à esquerda, o módulo x vai ficar... Vou fazer aqui. Quando a gente está pegando números negativos, o módulo de x vai ficar menos x. Então, vai ficar x dividido por menos x. Essa divisão dá menos 1, né? O x está indo para zero, então essa coisa aqui vai para menos 1. Então, os limites laterais são diferentes. Isso quer dizer que o limite da função no ponto não existe. A outra função interessante aí, onde os limites laterais não existem, vai dos pontos essa função máxima inteiro. Não sei se vocês já viram essa função, mas o gráfico dela é como se fosse uma escada, tá? O que essa função faz? Ela vai associar cada número ao número inteiro é, anterior a esse número. Então a gente faz assim. A gente denota essa função aqui como um colchete, só com a parte de baixo, tá? Em inglês, o nome dessa função é a função floor, chão. Por exemplo, tá só a definição disso aqui. Então, esse número, ele denota o menor número inteiro. Menor não, o maior. Maior número inteiro menor ou igual a x. Então, por exemplo, se a gente fizesse essa função no ponto 3,2, qual que é o maior número inteiro que vem antes do 3,2? É o 3, né? Qual que é o menor número inteiro que vem antes do número 5,17? É o 5. Então, para números positivos, é só o número, a parte inteira aqui do nosso número. Para os negativos, daí é diferente, né? Qual que é o menor número inteiro antes de menos 4,13? É o menos 4? Não, o que vem antes dele é o menos 5, né? É o menor número inteiro, é o maior número inteiro menor do que isso aqui. Menor ou igual. Essa função no ponto menos 6,12. É menos 6? Não, é menos 7. Ou qualquer função no ponto menos 1. É o próprio menos 1. Okay? Então, se a gente for fazer o gráfico dessa função, vai ficar uma escada, né? Olha, entre 0 e 1, essa função sempre vai valer 0. Entre 1 e 2, ela vale 1. Entre 2 e 3, ela vale 2. E assim por diante. Entre menos 1 e 0, ela vale menos 1. Por aí vai. É fechado aqui na esquerda e aberto na direita. Bom, se a gente pegar qualquer número inteiro aqui, 1, 2, menos 1, menos 2, por exemplo, o 1. Se a gente se aproxima pela direita do 1, essa função aqui,
estende a 1 pela direita. Essa função ela é constante, né? À direita do 1. Para pontos próximos do 1, à direita. Esse intervalinho aqui ela é constante. E ela vale sempre 1. Então, o limite de uma constante é a própria constante. Esse limite vai ser 1. Agora, se a gente se aproximar pela esquerda, desse ponto, essa função também é constante, só que o valor dela é diferente, né, nessa vizinhança. Ela sempre vale 0 nos pontos à esquerda do 1. Então, de novo, limite da constante. A própria constante. O limite aqui vale 0. Então, os limites laterais são diferentes. O limite da função nesse ponto não existe. Isso vale para o 1, vale para o 2, vale para qualquer número inteiro, tá? Então, não existe nenhum limite aqui. Quando esse número é inteiro. E se pegar um número que não é inteiro, aí tudo bem, né? Porque se pegar esse ponto aqui, por exemplo, o 2,5, aí nessa vizinhança pequenininha aqui do 2,5, a função é constante, então o limite vai existir e ser igual a essa constante aí. Então os limites não existem só nesses pontos inteiros, onde ela dá esses saltos. Bom, pessoal, dá para a gente falar das propriedades aqui dos limites laterais, mas elas são as mesmas aí que a gente tinha dos limites usuais, tá? A gente pode falar, por exemplo, que o limite lateral à direita da soma de funções é a soma dos limites laterais, pode enunciar um teorema do tipo teorema de sanduíche, a regra do produto, do quociente, e assim por diante. Eu não vou fazer tudo isso porque é só repetição do que a gente já fez antes. Só vai trocar aquela condição aqui do essa condição do zero menor que x menos a em módulo menor que delta por alguma coisa do tipo x pertence ao intervalo de a mais delta inter x, ou x pertence a menos delta a inter x. Aqui para o limite lateral à direita, aqui para o limite lateral à esquerda. E repetir as mesmas contas, os mesmos argumentos. Então, eu não vou fazer isso daí, mas posso deixar como exercício aí para vocês. Então, essa parte de limite lateral, o mais importante é justamente para a gente verificar se o limite existe ou não da função do ponto. Bom, de limites, está faltando ainda a gente falar sobre limites infinitos e limites no infinito de uma função. Vamos começar aqui com os limites no infinito. Limite no infinito é muito parecido com o que a gente tinha para limites de sequências, tá? No limite de sequência, a gente sempre pensa no limite no infinito, né? Porque tivesse uma sequência xn aqui. O que a gente está pensando, na verdade, é que o n ele está indo para infinito. Pode escrever isso aqui como xn, quando o n vai para infinito. Então, é esse tipo de situação que a gente vai estar preocupado agora. Definir o que é o limite de uma função fx quando x vai para infinito. O que significa dizer que uma função, quando x vai para infinito, ela tende a um número a? Vou tentar fazer o gráfico aqui de uma função. Ou a não, né? Vamos chamar de L, para ficar igual a gente tinha antes.
Então eu quero definir essa coisa aqui. A ideia é que, quando eu tomo valores muito grandes de x, o valor da função f(x) ela se aproxima do valor L, certo? Então, se eu tiver o meu valor L aqui, eu estou falando que a função está se aproximando desse valor conforme o x vai crescendo. Então, ela está tendo um comportamento mais ou menos desse tipo aqui. Como se essa reta horizontal com altura L ela fosse uma assíntota para o gráfico da função, né? Não precisa ser. Pode ser que o gráfico da função esteja oscilando em torno dessa reta, por exemplo, fazendo uma coisa desse tipo. Aqui está o número L. Pode ser que o gráfico da função faça uma coisa desse tipo. E fique cada vez mais próximo dessa reta. Tá? Então, essa é a ideia geométrica do limite da função. Quando x vai para mais infinito, tender a L. A gente escrever isso aí de uma maneira formal, primeiro, o domínio da função ele não pode ser limitado, né, superiormente. Eu sempre tenho que poder pegar valores de x tão grandes quanto eu queira. E, bom, aqui não precisa ser um ponto de acumulação, porque não faz sentido falar que o mais infinito é ponto de acumulação aí do domínio da função, né? Então tá, eu já dei as ideias aqui, vamos definir isso aqui de uma maneira formal. Então x aqui é o domínio da função, ele tem que ser um conjunto ilimitado superiormente. E a gente tem uma função aí definida nesse conjunto. Então a gente vai dizer que o número L é o limite da função f quando x vai para mais infinito. A gente escreve do jeito que a gente conhece, né? Limite de f de x, quando x tende a mais infinito, é um certo número L. Como é que a gente pode definir isso? A ideia é que eu consigo me aproximar da função do ponto L, do valor L, desde que eu pegue valores de x grandes, né? Então, como é que a gente pode falar isso? Se eu fixar qualquer margem de erro aqui em torno de L, então um intervalo do tipo L mais epsilon e L menos epsilon, todo, a gente tem essa faixa aqui, L mais epsilon, L menos epsilon. A ideia é que o gráfico da função vai entrar nessa faixa a partir de um momento, e não vai sair mais. Então, a partir de um certo ponto, a partir de um certo valor m, digamos, todo ponto aqui maior do que o m, o gráfico da função, o valor da função ponto x vai estar aqui nessa faixa. Tá? Então, o que significa dizer que o limite da f de x quando x vai para mais infinito é L? Isso quer dizer que, para todo epsilon, x0 existe. Agora não é mais delta. O delta seria aquela margem de erro em torno do ponto, né? Aqui não tem um ponto, esse ponto ele está indo para mais infinito, então a ideia é que qualquer cota superior que a gente
Cota superior não. A partir de um certo valor de x, o gráfico da função vai estar nessa faixa aí, de L menos epsilon e L mais epsilon. Para todo epsilon maior que zero, existe um certo m. O livro coloca maior que zero, mas não precisa ser, tá? Posso colocar qualquer número real. Tal que, se o x é maior que o m, e ainda está dentro do domínio da função, a gente tem o f de x menos L menor que epsilon. Então, o que significa essa definição? O valor de f de x fica próximo de L, desde que eu pegue valores de x suficientemente grandes. Tá? Olha, por exemplo, deixa eu escrever isso aqui como uma observação. Vou fazer um exemplo aqui no GeoGebra, só para ficar mais claro. Acho que aqui na apostila tem um desenho também. Então, olha, aqui nesse exemplo, eu fixei uma certa margem de erro em torno do L. L menos epsilon e L mais epsilon. O gráfico da função pode estar fora dessa faixa, mas a partir de algum momento aqui, a partir desse valor m, todo o gráfico da função vai ficar contido nessa faixa. Então, qualquer ponto x que a gente pegar aqui maior do que o m, tem um x aqui, por exemplo, a imagem dele está aqui, ela vai ficar dentro desse intervalinho aqui. Né? Então, a distância do f de x até o número L, ela não vai passar de epsilon. Isso vai valer para qualquer x, né? Se pegar o x aqui, também. Ou, por exemplo, se a gente pegar a função 1 sobre x. Mas esse gráfico está meio torto aqui. Vou fazer aqui. Então, deixa eu usar esse arquivo aqui para falar de limite de função em ponto. Vamos trocar a função aqui para colocar 1 sobre x, igual a gente tinha ali no exemplo. Bom, aqui está nosso ponto A. Esse delta aqui não me interessa mais. Deixa eu apagar esse delta. Deixa eu apagar essa reta aqui também. Bom, quando a gente se aproxima aqui, faz esse AI para mais infinito, o valor da função, nesse ponto, ela está tendendo a quanto? Deixa eu salvar isso aqui antes. Eu faço besteira. Tá, deixa eu só fazer uma coisa aqui. Eu vou fazer uma reta.
reta, passando por esse ponto, esse ponto de interseção, e outra reta. A gente começa passando por esse ponto. Vou pegar esse ponto de interseção aqui. Uhum. Vou botar essa reta aqui. Essa também. Só para a gente poder visualizar aí o valor da função do ponto, eu vou deixar só um segmento aqui. Tá, beleza. Bom, eu quero saber qual que é o limite dessa função quando A vai para infinito. Tá? Então, qual que é o valor que a função está se aproximando? Aqui no desenho dá para verificar que dá para visualizar, né, que esse valor dele está tendendo a zero. Como é que a gente prova isso? Bom, peguei esse valor aqui, que é meu limite. Meu chute do limite, né? Eu acho que o limite aqui vale zero. Então, como é que a gente prova isso? Bom, para qualquer epsilon que a gente fixar, qualquer margem de erro, tem que existir um certo m, tal que todos os pontos, todo o gráfico da função vai estar dentro dessa faixa a partir desse ponto. Então, por exemplo, aqui. Eu fixei o epsilon valendo 0,5. A partir de que ponto que o gráfico da função vai estar dentro dessa faixa? De L de 0 mais 0,5 e 0, entre menos 0,5 e 0,5. A partir de 2, né? Que 1 sobre 2 vai dar justamente 1 meio. Então, meu m aqui seria o 2. Agora, se eu diminuir o valor de epsilon, aí aqui já não dá mais, né? Mas se eu aumentar o valor do m, aqui já dá certo. Então, para todo epsilon, existe um m onde funciona essa condição aí. Qualquer epsilon que a gente fixe, para x suficientemente grande, o gráfico da função vai estar dentro dessa faixa aí, de L menos epsilon até L mais epsilon. Okay? A gente pode provar que esse limite realmente é zero, mas a gente já fez isso para sequências, né? Então não vamos repetir aqui as contas. A gente já provou que o limite da sequência aí, 1 sobre n, é zero. A ideia da demonstração aqui seria a mesma. Na verdade, dá para usar, de novo, aquela ideia do teorema, acho que foi aula passada que a gente mostrou, aquela relação entre limites de sequências e limites de funções, né? Para limites no mais infinito também funciona. O que eu quero dizer com isso? Bom, o limite de uma função f de x, onde x tende a mais infinito, é um certo número m, c e somente c, para toda a sequência xn no conjunto x. Indo para mais infinito, a gente tem que o limite da f de xn é um número L. Tá, então a gente tem essa relação aí entre limites de sequências e limites de funções.
Então dá para usar essa condição aqui para verificar que, que o limite da função 1 sobre x, quando x tende a mais infinito, é zero. Por quê? Bom, porque o limite da, da sequência 1 sobre n também é zero. Não, na verdade é que a sequência seria a sequência n, tá? E a função aqui, aplicada na sequência, f de xn seria 1 sobre xn, que é 1 sobre essa sequência que ela vai para mais infinito. A gente sabe que f de xn vai para zero, então isso implica que essa função tende a zero também. Na verdade, não é só essa sequência, né? Teria que verificar que para toda a sequência indo para mais infinito, a gente tem 1 sobre a sequência indo para zero. Talvez dê um pouco de trabalho. Ou faz as contas aí tudo de novo e verifica. Tá, vamos fazer. Tá meio enrolado. Só para como exemplo, né? Vamos provar então que o limite da função 1 sobre x, quando x tende a mais infinito, é zero. Como é que a gente pode fazer isso? Tem que ver se bate na definição, né? Então, para qualquer epsilon que a gente fixar, tem que existir um certo m, tal que a partir desse ponto, qualquer x que a gente pegar, a função aplicada nesse ponto, vai estar dentro dessa faixa, certo? Olhando pela cara da função, peguei aqui. Quem que vai ser o m que vai fazer dar certo as contas? Só olhando pela cara da função, dá para ter uma ideia? Alguém tem uma sugestão aí? Isso. Se a gente pegar o m valendo exatamente 1 sobre epsilon, o que a gente tem? Vamos verificar se encaixa ali na definição de limite de sequência. A gente quer mostrar aqui, se o x for maior do que o m, o x ainda dentro do domínio da função, né? Mas aqui a função está definida para todos os reais, tirando zero, então não tem problema. A gente tem que mostrar que a função menos o limite, que é o zero, fique menor que epsilon. Tá? É isso que a gente quer mostrar. Será que isso é verdade? Vamos ver. Quem que é a função? É 1 sobre x. Quem que é nosso epsilon? Bom, o epsilon... o epsilon ele foi dado antes, né? O m a gente chamou de 1 sobre epsilon. Então vamos ver o que a gente tem aqui. Bom, 1 sobre x menos zero, mesma coisa que 1 sobre x. A gente está pegando um x aí maior que m, tá? Então pode ser qualquer x. A gente pode pensar que ele é positivo já. A gente está pegando valores grandes, né? Então vamos supor que ele é positivo só para poder se livrar desse módulo aqui. Então, supondo aqui que o x é maior que zero, a gente tem 1 sobre x menor que epsilon. É tudo positivo, então eu posso passar o x para cá, o epsilon para cá. Fica 1 sobre epsilon menor que x. E quem que é 1 sobre epsilon? A gente chama de m, né?
Olha, o que a gente fez aqui, bom, na verdade são equivalentes essas coisas, né? Não, não é, vamos fazer o contrário. Aqui não encaixou. Tá, peguei um x maior que m. Agora, o x, o m, ele é o 1 sobre epsilon, né? O epsilon é positivo, então, desse jeito, isso significa que o x é positivo também. Então, eu posso trocar a ordem aqui, passar o epsilon para cá, o x para cá, o sinal da desigualdade se mantém. A gente tem isso daqui. Ou só trocamos de lugar as coisas para ficar do jeito que a gente está acostumado. Então, 1 sobre x menos é menor do que epsilon, certo? Eu posso escrever isso como 1 menos x menos zero. Estou tirando zero, né? Então não faz diferença nenhuma. Isso aqui é um número positivo, então se eu colocar o módulo também não faz diferença nenhuma. E 1 sobre x é a definição da minha função, né? Deixa eu ver isso aqui. Então, pronto, olha. Dado um epsilon, a gente encontra um m, tal que para x maior do que m, a gente tem a função menos o limite em módulo menor do que epsilon. Isso quer dizer que o limite da função, quando x vai para mais infinito, é zero. Ok? Tá, e da onde que a gente tirou esse m, né? Tirou do bolso ele. Mas isso aqui é uma questão de ter experiência aí resolvendo exercício. A gente sabe que a função tem uma cara do tipo 1 sobre x, então ela está invertendo as coisas, né? Então dá para ter uma ideia aqui que o m ele tem uma relação com epsilon de inversão também. Isso foi no chute, mas na hora de fazer as contas a gente viu que o chute, na verdade, ele realmente deu certo. E esse tipo de truque aí, pessoal, você tem que acostumar a fazer, tá? E a gente acostuma com isso realmente fazendo os exercícios. Beleza? Ou a gente pode tentar deduzir toda hora, do jeito que a gente costuma fazer, né? Mas daí toma mais tempo. Às vezes tem uma ideia que faz dar certo as coisas. Bom, beleza. Isso aí é o limite no mais infinito. A gente tem o limite no menos infinito também, que é a mesma ideia, só que no sentido contrário, né? Dizer que a função f, quando x tende a menos infinito, é um número L, significa o quê? Se a gente pegar pontos suficientemente grandes à esquerda, quer dizer, tendendo a menos infinito, grandes à esquerda, né? Fica esquisito, mas são pontos negativos, pontos à esquerda da reta aí, suficientemente grandes, longe de zero, quer dizer que o valor da função vai ficar próximo daquele valor L. Quer dizer, para todo epsilon positivo, existe um certo número m, tal que para x menor que m, ainda dentro do domínio da função, o valor da função se aproxima do ponto L. Fica uma distância menor que epsilon de L. A própria função 1 sobre x a gente pode usar como exemplo.
Quando x tende a menos infinito, então, indo aqui para a esquerda, o valor da função também se aproxima de zero. Ela tem de a infinito a mais infinito, ela vai para zero, e a menos infinito, ela vai para zero também. Tá? As propriedades aí, de novo, dos limites mais infinito e menos infinito são parecidos aí com as propriedades anteriores. Eu não vou fazer aqui tudo de novo. De novo, a gente podia falar do limite da soma, do limite do produto, teorema do sanduíche, enfim. É tudo análogo, tá? Bom, pessoal, acho que eu vou parar por aqui hoje. Amanhã a gente vai falar dos limites infinitos, tá? Então, quando o valor da função tende a mais infinito, não quando o domínio dela, a gente está pegando valores indo para infinito. E se der tempo a gente fala sobre, bom, expressões indeterminadas e talvez a gente comece a parte de funções contínuas. Tudo bem? Então, boa noite para todo mundo e até amanhã. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite, professor. Boa noite, Adriana.